Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos em tempo de eleições. E embora as pessoas todos os dias estejam falando sobre política, discutindo a respeito do assunto, a verdade é que a maioria das pessoas ainda não tem claro os candidatos em quem irão votar e nem claros os critérios que devem utilizar para escolhê-los e também ao partido que porventura venham a apoiar. Por isso é importante que a gente fale a respeito do assunto. De 5 anos para cá, especialmente, o interesse dos brasileiros por política cresceu muito, especialmente após aquelas grandes manifestações de 2013, 2014, impeachment da Dilma, e, enfim, há um interesse das pessoas hoje a respeito do assunto política, porque as pessoas passaram a compreender melhor que o desprezo à política, ou pior ainda, a escolha de candidatos ruins tem consequências em nossa vida, na vida de nossa família e da sociedade. E por isso mesmo, as pessoas passam a querer entender mais a respeito do assunto. Mas, para a grande maioria das pessoas, ainda os critérios de escolha não são claros. E as consequências das suas escolhas também, enfim, da escolha deste ou daquele candidato, ainda não está muito claro. Por isso, vamos falar a respeito desse assunto. Quais são os critérios que nós cristãos devemos utilizar para escolher os candidatos? Primeiro, um cristão jamais vota em um partido ou um candidato que tenha uma ideologia comunista, socialista, marxista. Porque a ideologia marxista, socialista, comunista é ateia e materialista. E basta olhar para a história para ver o rastro de sangue e destruição que deixou. Não é? O testemunho que a própria história nos dá. Portanto, o socialismo comunista, marxista, ele é incompatível com o ideal e com os princípios cristãos. Depois, e isto já devemos colocar aqui os partidos que professam esse socialismo, comunismo, né? Como PT, como PCB, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO, PDT, PPS, PSB, PSDB e muitos outros também, de índole marxista. Estes partidos e os candidatos que neles estão não podem ser votados por cristãos, não podem ser apoiados por cristãos. Pelo simples fato de que esta ideologia é contrária à nossa fé, contrária aos princípios que nós defendemos. Depois, além disto, há outros critérios que são importantíssimos como filtros para escolhermos os nossos candidatos e também o partido que queremos apoiar. Por exemplo, um partido que tenha na sua plataforma, na sua proposta de governo, no seu estatuto, a defesa do aborto, jamais pode ser escolhido por um cristão. Aliás, um partido ou um candidato que apoie o aborto, ele nunca deve ser apoiado e nem respeitado por um cristão. Porque uma pessoa ou um partido que advogue, que defenda o assassinato de crianças que não nasceram, eles não merecem o mínimo respeito da parte de quem tem apreço pela vida, de quem professa a fé cristã. Depois, para nós cristãos, a família é de suma importância, porque é ali que se formam os indivíduos, é ali que se formam os valores, é ali que se cultiva a vida, é ali que se aprende a amar a Deus e o próximo. Portanto, qualquer tipo de ideologia que vá contra a família deve ser, portanto, rejeitada por nós. E qualquer candidato ou partido que defenda ideologias contrárias à família, como é o caso da ideologia de gênero, como é o caso das ideologias LGBT e assim por diante, então não deve ser escolhido por um cristão. Partido ou candidato que professe esse tipo de doutrina. Também nós devemos rejeitar prontamente os partidos ou candidatos que advoguem, que defendam a legalização das drogas. Basta olhar ao nosso redor a epidemia de drogas no qual, infelizmente, a nossa sociedade entrou. Como tem destruído a vida de tantos jovens, de tantas famílias. Como tem sido a causa da violência em nosso país, em grande parte. A maior parte dos crimes que nós presenciamos, que nós ouvimos dizer, são por conta do narcotráfico. Portanto, uma pessoa que queira legalizar as drogas está contra não apenas os princípios cristãos, mas contra os princípios básicos de civilidade e de humanidade. Também não pode ser escolhido por um cristão o candidato que tem a sua ficha suja, que depois de ter sido denunciado, julgado e condenado, comprovadamente foi tido como corrupto. Nós não podemos votar em quem traiu a confiança do povo, roubou do dinheiro público para benefício pessoal ou do seu partido.
Colocados os critérios que devem nos fazer excluir um partido ou candidato, vamos colocar os critérios que nos devem fazer escolher, que são critérios nos quais tem que se enquadrar aqueles que nós, enquanto cristãos, podemos votar. Deve ser pessoas, candidatos e partidos que não atentem contra a nossa fé e os princípios cristãos. E, se possível, que os defenda. Mas pelo menos que não atuem contra. Então, já dito, partidos comunistas, socialistas não podem ser votados porque os seus princípios são contrários aos princípios cristãos. Depois, além de ser um partido ou um candidato que não atente contra a nossa fé cristã, precisa também que este candidato ele seja firme defensor da vida e da família. Um candidato que não tenha professado a sua mais profunda convicção na defesa da vida contra o aborto, na defesa da família contra a ideologia de gênero, não pode ser votado por nós cristãos. Não basta, portanto, que a pessoa se diga que é favorável à família, é favorável à vida, mas o seu discurso tem que ser bem claro e objetivo. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra a promoção da ideologia LGBT e assim por diante. Depois, é importante que o candidato ele seja ficha limpa, que ele não esteja realmente envolvido, não tenha sido condenado, pelo menos, por corrupção, que não tenha traído já a confiança do povo, envolvendo-se em corrupção ativa ou passiva, seja como for. E o tanto quanto possível, a pessoa tenha demonstrado boas propostas e boas ideias, competências, se já exerceu alguma função pública ou mesmo privada. Esses são critérios para que nós possamos escolher. Dito isto, vamos olhar então para os candidatos à presidência. Enfim, quais são os candidatos votáveis e não votáveis? Vamos começar pelo candidato do PT, que atualmente ainda é tido como Lula, mas este está preso por corrupção. Por que ele não pode ser votado por um cristão? Um cristão jamais pode votar no Lula ou em qualquer outro candidato do PT, seja esse Haddad ou seja outros. Por quê? Porque o PT, em sua plataforma, defende o aborto. É um partido comunista, socialista comunista, de índole marxista, que defende o aborto, defende a ideologia de gênero, defende a liberação das drogas e assim por diante. Todos esses contravalores que estão aí na contramão da nossa fé. Deve ser prontamente rejeitado. Uma pessoa que vote, seja em Lula, seja em PT ou qualquer partido que defenda o aborto, não é um cristão verdadeiro. É um traidor, pior do que Herodes, porque aqueles que defendem o assassinato de crianças inocentes são covardes, porque a pior forma de violência que existe é contra um ser indefeso, que não pode, então, defender-se a si mesmo. E isto é o aborto. É um assassinato covarde de uma criança que não pode defender-se. E quem defende isto jamais pode ser apoiado por um cristão. E se o cristão vota nestes candidatos, né, do PT ou de qualquer outro partido abortista, ele é cúmplice desses assassinatos. E terá que prestar contas a Deus por isso. Então, PT, Lula, Haddad não pode ser votado por um cristão. E o Ciro Gomes poderia ser votado? Absolutamente não, porque também é a favor do aborto, é a favor também desta ideologia de gênero, é a favor de tantas outras coisas que são contrárias à nossa fé, sem dizer que faz parte de um partido também de índole socialista, que é o PDT. A Marina Silva poderia ser votada por um cristão? Absolutamente que não, embora se diga evangélica. Ela, na plataforma de governo apresentada por ela, defende este plebiscito para decidir a respeito das drogas, da liberação das drogas e do aborto. Se uma pessoa não tem a convicção do valor da vida e não está disposta a defendê-la com unhas e dentes, então jamais merece o voto de um cristão, ainda que se apresente como uma falsa cristã. Não se pode dizer que esta pessoa é cristã, porque é muito claro o que diz a lei de Deus: não matarás. E se a pessoa coloca ali, né, para plebiscito a vida humana como se nós fôssemos árbitros disto, então ela perdeu completamente a noção do valor da vida e não pode ser apoiada por um cristão. E o Geraldo Alckmin poderia ser votado por um cristão? Também não. Embora se diga católico, ele está num partido que defende, que tem como plataforma também a defesa da ideologia de gênero.
a política LGBT e, portanto, não pode ser votado por um cristão. Sem dizer que o seu partido PSDB é de índole sim socialista, não é? Embora haja pessoas ali de bons nomes que já deveriam ter saído desse partido há muito tempo. Infelizmente ainda não saíram, mas enquanto ali estiverem, não podem ser votados por nós que somos cristãos. E depois, o que sobra, portanto, daqueles que têm chance de chegar à presidência? O que sobra é o Jair Bolsonaro, que se diz católico, embora não é praticante, mas que é o único que tem coragem de falar contra todas essas coisas, contra o comunismo, que tem assolado a humanidade já desde há muito tempo, contra o comunismo socialista que destruiu os nossos vizinhos como Cuba, Venezuela, enfim, Bolívia e outros. Ele tem coragem de falar sobre isto, que é contra isto. Ele é um candidato, né, que é contra esse sistema que se instaurou ligado com ONU, Nova Ordem Mundial, etc. Portanto, neste ponto, merece o nosso apoio. Não apenas isto. É o único candidato que até agora falou com clareza contra o aborto, que é contra o aborto e que defende a vida em todas as circunstâncias. Depois, também foi o único que falou com clareza contra a ideologia de gênero e contra esta política estatal de promoção da ideologia LGBT, que se colocou contra esta erotização das nossas crianças e jovens através de material escolar do MEC. É aquele único que colocou-se contra também esta partidarização, essa ideologização esquerdista nas escolas, o que tem sido feito já há décadas em nosso país e que tem resultado esta sociedade como agora nós temos assistido. Portanto, olha, não se trata, portanto, na atual circunstância, em relação à questão de presidente, de fazer muita escolha, porque quem sobra é o Jair Bolsonaro. Não é que seja perfeito, realmente não é, tem ideias ainda que precisam ser melhoradas. E temos esperança que melhore. Assim como ele começou, teve a humildade de melhorar muito a sua ideia sobre economia no seu contato com o Paulo Guedes, pensamos também, esperamos também que ele melhore muito a sua visão a respeito de muitos pontos, a respeito da demografia, por exemplo, que ainda ele tem como algo negativo, que em contato com as pessoas que entendem a respeito do assunto, ele possa compreender que a população de um povo é a riqueza da sua própria nação. E, portanto, deve ser não coibida como ele quer, mas incentivada. E assim por diante. Em outros pontos que ele pode e deve melhorar, mas nos pontos essenciais, não é? Contra o comunismo socialismo, que destrói as nações e que ameaça a nossa pátria. Contra o aborto. Contra a ideologia de gênero e a promoção da ideologia LGBT, né? Contra todo esse sistema de corrupção do qual ele não fez parte, graças a Deus. Então, uma vez que ele posicionou-se desta forma e tem, portanto, moral para dizer porque é coerente nesse sentido, então nós, enquanto cristãos, é o que nos resta apoiar. Em relação aos senadores, em relação aos deputados federais, que se escolha, então, candidatos que não sejam desses partidos da esquerda revolucionária. Que não esteja nenhum desses partidos que defendem o aborto, ideologia de gênero ou liberalização das drogas, que não estejam vinculados, não é, ao Foro de São Paulo ou à Nova Ordem Mundial. Depois, é preciso também, não é, ter em conta os governadores, deputados estaduais. Da mesma forma, não votem em candidatos que sejam de partidos desta esquerda revolucionária, que reproduz o modelo do sistema atual. Procure, enquanto possível, apoiar candidatos e votar em candidatos que sejam de partidos que não sejam contrários à nossa fé e que tenham a sua ficha limpa. Portanto, irmãos, é isto. Procuremos suplicar muito a Deus a graça de iluminar o nosso povo, para que possa fazer a escolha certa e que a gente possa ter a graça de sair deste avanço, de barrar este avanço, melhor falando, rumo ao comunismo que nós iniciamos com PSDB e PT. Que, se Deus der-nos a graça da vitória do Jair Bolsonaro, será então um início da derrocada deste domínio da esquerda no Brasil. Isto, a superação ainda vai demorar décadas, porque o domínio deles foi muito capilar, mas pelo menos teremos um início muito significativo. Com a possibilidade, portanto, de políticas estatais que coíbam o avanço ideológico e que também promovam o bem comum sem, de fato, colocar em risco os valores cristãos, que é o sustento, da sociedade. Que nós possamos ter dias de paz e de maior prosperidade para o bem do nosso povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.